Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje eu separei aqui para nossa conversa o John Constantine Hellblazer Especial. Essa aqui é o volume 4, né? Mas isso na verdade não faz muita diferença, porque cada volume desses traz uma história fechada ou algumas histórias fechadas, como é o caso aqui, tá? A gente vai ter duas minisséries aqui. Livros da Magia e Love Street. Uma com duas edições e uma com 3 edições, totalizando aqui 5 histórias, beleza? Não confundam, só um aviso prévio, não confundam aqui os Livros da Magia com uma edição, com a minissérie original, tá? Eu vou já explicar, eu vou já mostrar pra vocês aqui do que se trata, beleza? Mas antes da gente começar a mergulhar aqui nas histórias, aquela contextualização básica aqui de algumas coisas que eu acho interessante a gente comentar aqui. Como eu falei, essa edição ela vai conter duas minisséries, tá? Do Constantine encontrando com outros personagens, com outras séries, né, da antiga Vértigo, né, lembrando que essas minisséries foram publicadas originalmente ali por volta da década de 90, então ainda existia o selo Vértigo, mas agora todas essas histórias pertencem ao selo DC Black Label, beleza? Então assim, essas histórias elas vão abordar o passado do John Constantine, de alguma forma, né? Mas relacionando isso com encontros que ele teve com outros personagens, com outras revistas do universo Vértigo, do selo Vértigo, beleza? Então vamos lá, pra gente começar aqui a nossa brincadeira, a minissérie que abre essa edição aqui é justamente a Love Street. Mas antes de a gente mergulhar nela, tem um detalhe interessante que eu queria comentar com vocês. Eu vou mostrar aqui a capa original da primeira edição, tá? Então olha só, se vocês prestarem atenção, o título da história é The Sandman Presents Love Street. Ou seja, a história originalmente saiu em formato de minissérie em 1999, mas era uma minissérie derivada do universo do Sandman, tá? Não especificamente do John Constantine, ou seja, o John Constantine era o convidado, vamos dizer assim, a aparecer numa história ligada ao universo do Sandman. E por que isso acontece? A gente vai ter aqui nessa trama alguns elementos que vão tangenciar a história principal do Sandman, tá? Eu vou comentar daqui a pouquinho a trama geral da história para vocês entenderem, mas o que é interessante de a gente falar aqui também. Apesar de ter esse crossover aqui, entre aspas, e do Sandman de fato aparecer na história, ainda que brevemente, eu vou mostrar para vocês, é aquele tipo de história que ele vai acrescentar alguns detalhes, mostrar as coisas por um outro ângulo, mas não vai afetar nada do cânone principal. Tá? E só para contextualizar, se você está familiarizado aí mais ou menos com a história do Sandman, aqui no John Constantine, essa história ainda se passa no período em que ele estava aprisionado pelo Roderick Burgess, pelo Magus, né? Então, como eu falei, não vai afetar os fatos principais da história, né? A trama principal, a linha mestra do Sandman. É só aquilo que agrega algum detalhe, que mostra ali os bastidores de alguma coisa, que mostra alguma coisa que aconteceu ao redor, né, do Sandman enquanto ele ainda estava aprisionado, mas ainda assim é uma história bem interessante, é uma história bem divertida. Ela foi escrita pelo Peter Hogan e desenhada pelo Michael Zulli. Eu particularmente curto bastante o traço do Michael Zulli, tá? E só antes de a gente começar a mergulhar aqui na história de fato, como eu falei, ela foi publicada originalmente em 1999 em formato de minissérie, e ela já tinha sido publicada no Brasil antes, tá? Pela extinta editora Brainstorm. Ela saiu pela primeira vez em 2002, num formato de minissérie, em 3 edições, e depois, no ano seguinte, salvo engano, ela foi compilada numa edição encadernada, beleza? Então quem quiser caçar aí nos sebos e tudo mais, as edições mais antigas, né? Fica aí a dica. Olha só, vou mostrar aqui o iniciozinho da história, a gente já começa aí com um pouco de ação, né? Uma criatura, uma entidade que a gente não sabe direito o que é, tá perseguindo esse cara aqui, que é um dos personagens principais da trama, que é o Oliver, tá? Então, a história, na verdade, ela vai se passar em 2 momentos. Isso a gente vai descobrir na outra página, olha, é o Oliver lembrando de algo que aconteceu com ele há cerca de 30 anos atrás. Então aqui ele já tá mais velho, né? Já é um rabino e tal, e ele vai relembrar coisas que aconteceram durante o início da adolescência dele, né? E aí a gente tem a página da abertura, né, da história, do Love Street, que na verdade, isso aqui é um detalhe interessante de comentar também, Love Street é o nome de uma música da banda The Doors. E tem tudo a ver aqui com a história, porque ela é ambientada, essa parte do passado, é ambientada ali por volta de 1968, 69, na Inglaterra. Ou seja, aquele período ali do movimento hippie, do Flower Power, né, de várias buscas por misticismo e etc e tal, isso estava muito em voga na época, e isso tem a ver com o The Doors também, né? É uma banda mais ou menos desse mesmo período que tinha toda essa pegada aí, né? Então é uma homenagem no título da história para contextualizar aqui. E logo no início a gente vai encontrar o Oliver, né, que mais novo, né, vendendo jornal e tal, tinha fugido de casa, e ele já encontra aqui o jovem John Constantine. Ali também por volta dos seus
15, 16 anos, mais ou menos isso. Então eles fazem uma amizade, vão morar juntos numa casa onde mora uma porrada de gente diferente, sabe? Aquelas, né, coisas que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, e também algo que, acredito eu, né, porque eu não vivi essa época, mas pelo que a gente vê, né, de informações, era algo razoavelmente comum, né? A juventude estava decidida a explorar e sair de casa e fazer novos contatos e pesquisar coisas exóticas e esotéricas e tal. Então essa questão de várias pessoas se juntarem para morar numa mesma casa, né, dividindo as despesas e tudo mais, é algo que a gente normalmente vê associado com esse período, é isso que eu quero dizer. Então, aí, a trama vai começando a se desenrolar, a gente vai sendo apresentado para os outros personagens, cada um com as suas particularidades e tal, e aí começam os detalhes que vão ligar a história pro Sandman, né? Como eu falei, era uma era um período onde as pessoas procuravam muito a questão do misticismo, e o Roderick Burgess, o Magus, ele já era uma lenda nessa época, ele não está mais vivo, né? 1968, 69, não está mais vivo, mas ele é uma lenda por toda a carreira dele no passado. Hoje, quer dizer, em 69, quando a história se passa, a gente já tem aí a figura do filho dele, do Alex, que está comandando ali aquela ordem, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. E como eu falei também, nesse período o Sandman está aprisionado. Ele está aprisionado há cerca de mais ou menos aí uns 50 anos. Então a gente vai ter também algumas cenas no sonhar, né? Mostrando como é que os sonhos estavam lidando com isso, né? Durante a ausência do Sandman. A gente vai ter a figura aqui, olha, da Magpie, que é uma criatura do sonhar que tem certeza que tem alguma coisa errada acontecendo com o Sandman, que ele tá preso, que ele tá precisando de ajuda, só que ela não consegue identificar onde. Então ela decide abandonar o sonhar e vir pra Terra justamente para procurar o Sandman, né? Para procurar o criador dela, o mestre dela, enfim. Então a gente tem essas três vertentes da história, vamos chamar assim, né? O período atual, e o atual entendam aí como 1999, né? A época que a história foi publicada. O passado, né, de 69, cerca de 30 anos antes, e essa questão do sonhar que aparece aqui e ali com a Magpie procurando, né, o Sandman. E aí, as histórias começam a colidir também, olha, porque a galera que tá morando junta lá, o Oliver, o Constantine e os outros, eles vão para uma festa, né, nos jardins da mansão do Burgess, né, que aqui no caso o Alex, olha só. Então tem aquela festa esotérica com um monte de gente lá, todo mundo que é importante no mundo do misticismo e vários outros charlatões estão lá presentes na festa e tal. Então tem todo esse clima, eles estão na mansão onde o Sandman está preso, tá? Só que, claro, isso não é revelado assim de cara, eles ficam lá, tem a festa normal. Tem uma trama que se desenrola entre eles, né, entre os personagens ali, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, se alguém se interessar em ler. Mas o detalhe é que, por algum motivo, eles ficam presos, né, não conseguem sair, deu problema no carro deles lá, e eles ficam acampados no jardim da mansão. E durante essa noite, a galera vai fazer experimentos com magia e tal, que não deveria, aquela velha história de você ir cutucar o que você não conhece direito, e eles acabam atraindo uma entidade, tá? Que vai se apossar do corpo de uma das meninas que tá com eles, né? Uma das meninas do grupo. E aí, a gente vai rever aquela cena do início, né? Da criatura lá perseguindo o Oliver e tudo mais, e esse tipo de coisa. Então aí a gente já vai ter o desenrolar da trama da galera dos anos 60, né? Por conta disso, eles vão pedir ajuda, vão ficar na casa lá e tal. E o detalhe é que, fazendo essa mudança de tempo aí de 30 anos, qual é a trama do presente? Eles, né, todos mais velhos, né, a menina que foi possuída pela entidade, ela entra em coma no final da história e fica ali 30 anos em coma. Só que é o seguinte, aquela entidade que está aprisionada lá, supostamente, pelo menos é o entendimento da galera, né, quando ela se libertar, quando a menina morrer, ela vai se libertar e vai querer vingança contra todos os outros que estavam presentes ali, porque supostamente foram eles que aprisionaram ela lá. Então, o lance vai mais ou menos isso. Eles se reúnem no presente, né, para acompanhar a amiga nos últimos momentos e ver se é possível fazer alguma coisa para evitar esse destino, né? E aí, enquanto eles estão fazendo isso, é que eles vão relembrando a história, né, dos anos 60 e como eles chegaram naquela situação. É mais ou menos isso. E no meio dessa zona toda, quando eles estão dentro da casa lá do Alex Burgess, né, e todo mundo regado a sexo, drogas e rock and roll, né, como era o mote da época, eles vão ter uma visão, vão ter uma epifania lá, e aí justamente, olha, que vai aparecer o Sandman por breves segundos. Então, eles inclusive acham que é uma visão induzida por conta das drogas, né? Isso aqui, apesar do Sandman fazer essa breve aparição, não é o suficiente, ele não tem forças suficientes ainda para se libertar. Então ele continua preso, né, segundo a cronologia oficial do personagem, até 1989, salvo engano, que é quando ele consegue finalmente se libertar da prisão lá, em que ele foi colocado pelo Roderick Burgess. E aqui um detalhe interessante também é o seguinte: o Constantine, ele não tá nem na sala quando essa visão do Sandman aparece. Então ele, de fato, não teve nenhum contato com o Mestre dos Sonhos desta vez. Eles vão se encontrar anos depois, né, mais pra frente, lá segundo a cronologia oficial do personagem.
Então, e uma coisa que é interessante a gente colocar aqui também, é que assim, é uma história bacana, uma história bem escrita, envolvente, mas o Constantine, apesar de obviamente ele ter uma participação importante, nem é ele o principal assim da história no sentido de resolver a situação toda, né? Quem acaba matando a charada é o Oliver, né, que eu mostrei no início e tudo mais, e assim, é aquele tipo de história que vai misturar aquele, tipo, segredos do passado com o saudosismo da galera pra época, né, nostalgia e tal, e a diferença, né, de como eles eram 30 anos atrás, como eles são hoje, né, no reencontro deles no período atual. Então é uma história bem bacana, uma história interessante, né? E no meio de tudo isso também vai ter a questão da Magpie lá procurando, né, o Sandman aqui e ali, sem sucesso, obviamente, né, porque ele só se libertou algumas décadas depois. Mas enfim, é uma história interessante. Se você curte John Constantine, se você curte esse universo do Sandman, né, realmente é uma leitura que eu recomendo. E seguindo adiante para nossa segunda história aqui, olha, vai ser justamente Hellblazer e Livros da Magia. Tá? Então, na verdade, o título da história é esse, mas foi traduzido aqui só como Livros da Magia. Então, por isso que talvez confunda com a minissérie original, mas não. Aqui a gente vai ter a segunda história, né, que vai compor essa edição, e vai ser uma minissérie em duas partes, escritas pelo Paul Jenkins e pelo John Neuheiber, que são geralmente associados, já tiveram fases legais, fases importantes com o John Constantine, e desenhada pelo Paul Lee, com um traço bem bacana, assim, que mistura alguns estilos diferentes, olha. Tem esse aqui, que é mostrando o passado, né? E aí vai ter aqui o traço atual, vamos colocar dessa forma, né? E aqui o que a gente tem de interessante para comentar sobre essa segunda minissérie. Bom, o primeiro detalhe que vale a pena a gente comentar é que essa história é inédita, tá? No Brasil. Ela não tinha sido publicada antes, né? Então a gente vai ter um primeiro contato com ela aqui, o público brasileiro. Mas também, como eu falei, é uma história que vai remeter ao passado do John Constantine, não à adolescência dele e à juventude, como é mais comum a gente ver em várias outras histórias, inclusive a que eu citei no início do vídeo aqui. Mas nessa, a gente vai ter uma questão do John Constantine mais voltada para a infância. Até porque o encontro dele, né, o crossover dele aqui, é com Tim Hunter do Livros da Magia, que é o garoto destinado a ser o mago supremo da Terra, né? O mago mais poderoso da Terra, alguma coisa assim, não confundir com o Doutor Estranho. E o Tim Hunter, ele é ali na casa da pré-adolescência ali, né? Dos 10, 11 anos, mais ou menos por aí. Então é uma história que vai pegar o passado do Constantine, mais ou menos, não exatamente na mesma idade, mas regulando um pouquinho com a idade que o Tim Hunter tem. Então, assim, não é necessário você ter lido a minissérie dos Livros da Magia, né, a minissérie original, para entender essa história aqui. Mas, se você leu, na minha opinião, a dinâmica entre o Constantine e o Tim Hunter, ela funciona bem aqui e você entende ela um pouquinho melhor se você leu a minissérie original. Porque eles têm um tipo de relacionamento, eles têm um tratamento um com o outro e tal, que foi estabelecido lá no Livros da Magia original. Então, aqui, na minha opinião, isso se mantém, tá? Mas não é nada que vai te impedir de entender a história se você não leu a série original. Aqui, a trama vai girar em torno de quê? O Tim Hunter está na escola e aí tem um projeto lá que é os alunos fazerem uma cápsula do tempo. O que é isso? Você vai pegar uma caixa ali, alguma coisa, vai reunir objetos que são importantes para você, que são significativos, você vai enterrar isso e daqui a sei lá quantos anos alguém vai desenterrar e analisar aquela história toda. Só que para exemplificar isso, o professor traz algo que os alunos enterraram há algumas décadas antes, sei lá, 10, 15 anos antes, né? Então nessa brincadeira ele vai sorteando aqui várias caixas para os alunos da sala, né? E o Tim Hunter acaba ficando com uma caixa aqui que vai ter uma casinha dentro, olha só. Uma casinha dentro aqui e tal. Só que isso, na verdade, essa caixinha, pelas coincidências fantásticas dos quadrinhos, é a caixinha que o John Constantine enterrou quando era criança e estava na escola. Então, obviamente, essa casinha que estava lá dentro não é uma simples casinha, né? Vai ter alguma coisa aprisionada ali, vai ter alguma situação, olha, vai ter uma entidade que vai ser libertada por conta disso, né? Como a caixa foi desenterrada, e aí ela vai cobrar o preço dela, né? Ela vai atrás de resolver questões passadas. E nisso a gente vai ter também uma história que volta um pouco no tempo, mostrando justamente o passado do John Constantine e como essa situação aconteceu. Por que ele fez essa caixinha, o que está aprisionado lá. Então a história é mais ou menos nesse sentido, é uma história um pouco mais curta, né? São só 2 edições, mas você vai ter aqui, olha, claro, o Tim Hunter depois acaba descobrindo essa história toda, né? Vai encontrar com o Constantine para ajudar a pedir ajuda, na verdade, para resolver a situação, né? E aí o Constantine vai descobrir e vai saber do que se trata, né? Então a história gira mais ou menos em torno disso, não vou dar spoilers muito da trama, né? Mas são os dois para combater essa entidade aqui aprisionada na cápsula do tempo, enterrada pelo John Constantine criança. É uma história interessante também, porque ela vai adicionando mais camadas ao personagem, né? O John Constantine é um daqueles personagens que tem um passado, vez por outra, né, explorado por algum escritor, por alguma história especial e tal. Então, aos poucos, a gente vai montando o quebra-cabeça, né, da formação desse cara, né, que se tornou
esse mago urbano, né, como as pessoas gostam de defini-lo, né, um personagem bastante querido nos quadrinhos. Então, são duas histórias interessantes. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Se você se interessou pela revista, tem um link maroto aí na descrição do vídeo. Se você acompanhou até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, o que vocês acham dessas histórias e tudo mais. Não deixa de conferir também as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.